minha relação com Deus era domingo, pra ir à missa. Sim. Eu nunca tive um encontro com Deus depois da minha também não conversão. enxergava isso fora da igreja. Não, de jeito nenhum. Então era assim, eu preciso só cumprir. Mas Deus me escutava assim num nível, porque hoje eu entendendo isso, porque eu ia à missa domingo e falava, Deus, eu de verdade vou repetir o que está escrito, porque é um folheto. E aí uma parte em negrito você tem que repetir o que o padre fala. A gente vai só repetir. E eu falava, Deus, acho que... Eu não sei se isso daqui vai me afastar. E eu ficava falando isso todo domingo. E até que um dia, aí corta e volta para 2017. Uma paciente, meu consultório era no Sírio, de frente ao Sírio libanês. Aí uma paciente que me procurou pelo marido dela, uma história trágica do marido dela, que ele teve um acidente, ficou, na época, tetraplégico, e ela pesquisou sobre quem fazia reabilitação muscular. Então, eu já tinha um histórico, e as coisas começam a se encaixar. Sim. Porque tudo isso foi acontecendo. E aí, ela marcou uma consulta para ela e para o marido dela. E ela é cristã. E aí, na consulta, eu tracei todo o plano que a gente ia fazer, de reabilitação de músculo, como que ele ia se preparar. E eu falei, daqui 40 dias volta, porque é um prazo que a gente consegue avaliar a parte muscular. E quando ela chegou na casa dela, ela também... ela nunca tinha tido... E hoje a gente é amigo. E ela teve uma visão aberta, assim, do que eu vivo hoje. Uau! E ela viu que eu ia não estar nesse hospital. Só que eu ia estar na parte de gestão, ia por um lado de diretoria, ia fazer missões, viagens missionárias, que eu ia ter uma marca de suplemento próprio. Nossa, ela viu tudo. Ela viu muita coisa. Ela muita notou. coisa. Notou? E ele já falou tudo que ele faz aqui. E ela escreveu na capa da Bíblia de estudo que ela foi com a pastora Sara comprar uma Bíblia de estudo para mim. Porque é a Bíblia que eu estudo hoje, e ela escreveu tudo nessa capa da Bíblia e depois ela me mandou um áudio disso. Mas E você tem essa Bíblia com essas coisas que eu escritas? estudo. Nossa, é a minha Então, Bíblia de tempo estudo. em tempo você vai, tipo, só lembrando das promessas. Eu abro toda vez que eu vou fazer meu devocional e tá lá. Nossa, mano, que lindo bizarro. isso, cara. Muito incrível. E aí ela teve uma visão e aí ela conversou com o Teófilo, falou, olha, fui lá num médico e como eu vou fazer isso? Como eu vou entregar tudo isso? Como ele vai entender todo esse processo? Eu não vi ele no seu hospital, eu vi ele em outro lugar, mas de um outro jeito, fazendo isso. E que eu ia já ter escrito também outros livros. Bom, enfim, ela fez, acho que um período de oração que ela ficou fazendo e falou... Não falou com você. Nem falou comigo nesse 40 dias que ela ia se preparar para o retorno. E ela fez uma prova com Deus. E ela falou assim, bom, Deus, se eu ficar sozinha com ele no consultório, eu vou entregar toda a palavra, eu vou entender que era do Senhor. Porque ela também ficou assustada com a visão. Sim, Sim, ó. com certeza. Porque foi uma visão e ela tinha imagens da visão, de como isso ia se suceder, assim, na minha vida. Deus queria mesmo te falar tudo. De verdade, né? Bom, ela volta pro retorno com o marido, porque como ele era cadeirante, Tinha que estar lá, né? e ela, como ela ia ficar sozinha? Sim, Como ia ser isso? Como que ele ia ter que sair, E ela né? fez essa prova. E aí ela terminou a consulta, eu lembro que ela tava com uma sacola, assim, ela chegou com uma sacola e a Bíblia tava nessa sacola. E ela começou em determinados momentos a ficar nervosa e não prestava atenção na consulta. E eu falei assim, tá acontecendo alguma coisa aqui estranha. Mas terminou a consulta, ela tava no corredor. E aí eles foram embora, ela falou, Deus, acho que era da minha cabeça tudo isso que eu vi, mesmo nas orações depois pedindo. Ela tava no corredor e ele na cadeira de rodas, eu falei, volta, porque eu esqueci um exame. Aí eu falei, deixa ele aí perto do elevador, porque é mais difícil ele entrar. Minha secretária fica com ele aí. E ela voltou sozinha. Foi a hora certa. E aí ela falou assim, bom, agora eu entendi que é pra eu te entregar. Eu não sei qual que é a sua religião, não sei o que é. E ela falou, você vai ser cristão. Você vai ser. Você vai se converter. Não tá nem E, aí, cara, você quer- eu era dos caras que achava, tipo, crente Chato. muito chato. Não falo outra palavra. Mas, assim, pejorativo no alto nível. E porque eu imaginava tudo que a gente via de contaminação, que é isso, sabe? De, tipo... Falei assim, cara, esses crentes só usam aquele terno estranho de mocó. Aqueles terno... As ombreiras, a Bíblia debaixo do braço. Bizarro. Sapato de verniz, tô brincando, mas enfim. Também, zoeira, ele mas também existe. formado em moda aqui. Mas enfim, aí ela me entregou toda essa E palavra. você, ficou como? Cara, assim, eu peguei a Bíblia e aí falei pra minha secretária, eu não vou atender eles mais. Porque eu falei assim, o que essa mulher é? Que maluco. Primeiro, tipo, eu não quero sair desse hospital aqui. Eu não quero ir pra esse lugar onde
gestão, Gente. diretoria. Eu não vou fazer Entendi. isso. Eu falei assim, viagem missionária não tem nada a ver comigo. Nem sei nem do que ela tá falando. Aham. Aí eu falei pra secretária, ó, não marca mais e vamos esperar. E aí cancelei. E peguei a Bíblia. E eu peguei Só a te Bíblia. interrompendo, me perdoa. Interrompe, Mas só pra interrompe. galera entender que essa é uma reação comum. Quando você vai, talvez, profetizar algo ou até entregar uma palavra. Sim. Sabe a pergunta, faz sentido? E a pessoa falar não? Não quer dizer que não fez sentido, que não é Agora, de né? Deus. É. Porque ele é a prova viva de que isso aqui aconteceu. Então, às vezes, você tudo. entrega uma palavra, uma profecia, profetiza sobre o seu professor, sobre alguém. A pessoa pode ser realmente que na hora ela fala assim, tá bom. Tudo bem, você só é um carteiro, só entrega Passou aquilo que 10 Deus... anos, a pessoa tá vivendo, lembra, exato. tem um encontro Desculpa com te interromper, mas Não, é porque mas é é muito importante. precioso Sim, isso. sim. É. Porque a galera tem medo de achar que sempre tem que dar certo. Sempre tem que o cara sair chorando e... é isso, nossa, eu tô indo agora. Não, você E a gente falou fica que você não ia me desencorajado, atender. às vezes, até de falar. É, né? exato. Porque você se desencoraja disso. Profetize. Exato. Bom, Deus peguei a falou. Bíblia, fui pra casa, falei pra cancelar. E aí, deixei isso Virou de lado. porta-copo? Velho, ficou na gaveta. não jogou fora Não também. joguei fora. Ficou na gaveta e... De verdade, é a Bíblia que eu estudo hoje. Entendeu? E aí, passado um ano, sério, real, assim. Acho que ela foi em setembro de 2017, porque tá escrito lá na Bíblia. Outubro de 2018 foi a minha conversão. Um ano depois, exatamente um ano, aí alguns meses, eu levantei um dia da minha cama e a minha funcionária cristã que trabalha comigo, e ela orou pela minha conversão 10 anos. Ela já tá comigo há porque um ela tempo. ficou sabendo. Ela não ficou sabendo de nada disso. Nada. Eu nem contei. Você sabia que ela era cristã? Sabia. 10 anos, ela Sabia, orou. sabia. Meu Tanto que eu Deus. chegava pra ele e falava assim, olha, eu tô te dando até um bônus, mas se eu souber que você entregou esse dinheiro na igreja, tipo, hoje eu tenho vergonha de não entregar meu dízimo de tudo que Deus faz na minha vida. Tipo, Mas na época você Mas é, cobrava ó, ela. falava isso. Tipo, os caras estão roubando seu dinheiro, você Isso, achava, porque é o que eu Você, via. você não acreditava? É, Nossa. e aí... O que Deus faz na vida da gente, né, É gente? Coisa linda. Sempre tem aquela pessoa que tá orando por você, agradeça, hein? Que bota o Sim, joelho no é chão. verdade, que eu- cara. E aí, esse dia eu acordei com uma dor no peito, assim, muito, muito sobrenatural. Eu falei, será que eu tô infartando? Não é possível. E, cara, e era uma dor que não era muito característica. Eu não sei explicar pra vocês aqui. E aí eu levantei e não consegui trabalhar. E aí eu falei pra ela, pra minha funcionária, ela chama-se Doca. Eu falei assim, Doca, vamos comigo lá pra sociedade, que na época eu era presidente da sociedade já de terapia nutricional. Porque existe uma sociedade no Brasil... E eu era presidente, né? Era gestão 2018, 2019. E eu falei assim, vamos lá nessa sociedade, porque eu sei que a secretária de lá, ela vai fazer uma oração por mim. Não sei, não me pergunta por que eu falei Mas isso. sabia que ela era evangélica. Sabia que ela era evangélica. E quando chegou na sociedade, ela abriu a porta, assim, ela já tava orando em línguas. Mano, E aí, sobrenatural, cara, velho. na hora que ela começou a falar tudo que a Andréia, que é a minha paciente, tinha falado. eu sabia que era Andréia. e tá. Eu não ia falar o nome, mas você falou, eu sabia que era. a gente chama André. E aí eu falei, tem alguma coisa aqui acontecendo. E só que a minha dor no peito não passava. Tipo, isso era umas 6 horas, umas 6:30, por aí. E aí ela falou assim, senti de te levar na minha igreja. E aí ela me levou, você quer ir? Eu falei, e eu tava aceitando tudo, porque a dor era tão insuportável. Eu falei assim, cara, Não me leva pra motivo qualquer pra ir pro lugar. hospital. Não, porque eu falei pra minha funcionária, isso aqui é espiritual. Você entendeu que era E eu, espiritual. só que eu não sabia Ah, nem o te explicar médico, por o quê. médico, entendeu? Eu não sei falar, nem por que se você bizarro. me perguntar. E aí, quando ela me pegou, levou pra igreja dela, era exatamente tudo que eu criticava. Tipo, Deus é detalhista, assim, sabe? E aí, no meio do culto, ele falou assim, quem quer aceitar Jesus? Eu nem sabia o que eu tava falando. Gente, eu tô amando essa história. Tanto que eu falo pro Teo, eu falo assim, acho que eu queria aceitar Jesus de uma outra maneira, assim, responder de novo, assim, uma consciência do negócio, assim, sabe? Porque eu falei assim, eu quero. E uma igrejinha muito pequena, assim, na comunidade. E aí aceitei Jesus, ele fez o apelo. Nossa, que forte. E assim, na hora, a minha dor desapareceu. Desapareceu. Assim, surreal. Nossa. Mas aí eu fui voltando pra casa e não entendendo nem o que eu era, se era conversão, porque eu não tinha esse ensinamento, não existia ninguém pra me ensinar disso. Só que na mesma semana, um ano depois, a Andréia estava marcada. Não. Só que a secretária, ela não lembrou que era a Andréia, por isso que eu falei o nome dela aqui, porque ela sempre marcava pelo nome do marido. Aí eu falei pra minha secretária, na hora que eu abri a agenda, eu falei assim, você marcou aquela paciente? Ela falou assim, nossa, é verdade, desculpa. Eu falei, não, desculpa. Eu quero falar com ela.
Ah, porque agora ele tá convertido. É, Pode, porque gente, nessa semana eu mandei mensagem pra ela, só que ela já tinha trocado de telefone. Nossa.